Senhores, eu tenho insistido aqui bastante, a título de esclarecimento dos nossos ouvintes, essa questão da prisão provisória antes do trânsito em julgado da sentença penal. Tenho citado a Constituição, artigo 5º, inciso 57, que preceitua que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo tem vacilado nas suas decisões a respeito da interpretação deste preceito, mas não é só a Constituição. Também o Código de Processo Penal, que é o que regula o processo, em alguns artigos, o Código exige esse trânsito em julgado. Por exemplo, no artigo 283 do CPP do nosso país, está escrito: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado. Mas não é só. Quando trata da execução da pena, e aí é o decreto-lei, mas é o próprio processo penal, que é o artigo 674, lá no fim, diz o seguinte: transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da carta de guia para o cumprimento da pena. A carta de guia, porque são dois processos. Tem o processo que a pessoa respondeu, foi condenado, fechou, concluiu. O fim dele é a carta de guia que vai iniciar o processo de execução da pena, que tem que ser individualizada para cada condenado. E essa carta de guia só é expedida, nos termos do artigo que eu acabo de ler, depois de transitada em julgado. Inclusive, no parágrafo único, cita que numa das hipóteses, que é a última parte do artigo 82, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Porque não é o Lula. São criminosos que às vezes têm 5, 6, 8, 10, 20 processos e uma pena em cada um deles, mas a execução será uma só. Então precisa a carta de guia para reunir todos esses processos numa só execução. É tudo isso que está na legislação. E por que eu realço isso? Porque estão pendentes dois recursos. Um para o STJ, hoje e outra para o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Estado noticia que Moro manda prender a cúpula da Mendes Júnior. São executivos, não são os donos da Mendes Júnior. São empregados, executivos. Vão para a cadeia agora, antes do trânsito em julgado. Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha Pereira e Alberto Elício Vilaza Gomes. 3 funcionários vão cumprir, e pena pesada, 20 e poucos anos. E eles têm 2 recursos pendentes. O que esses recursos são? Deve ter sido questionado uma pergunta que foi feita e que o juiz indeferiu. A pessoa recorre. Uma perícia que foi requerida, o juiz, não, essa perícia não cabe aqui. Ele recorre. Uma testemunha que foi arrolada. O senhor sabe que no processo a pessoa tem direito a 8 testemunhas no processo de crime doloso com pena de reclusão. Mas diz lá, as testemunhas referidas não constam desse rol. Você pode, portanto, arrolar 8, independentemente das testemunhas referidas. Isso é para todo cidadão brasileiro que está processado. E muitos juízes negam a oitiva das testemunhas referidas. Não, está querendo aqui alongar o processo e corta. E a pessoa vai recorrer. Talvez uma testemunha referida dessa pudesse dar uma outra versão e girasse totalmente a causa em questão.
Essas são as leis que regulam essa questão, que eu sempre faço questão de citar para esclarecer os nossos ouvintes, porque o Código de Processo Penal e a Constituição são as duas cartas de garantia das liberdades do cidadão brasileiro. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.